Aqui é o professor Milton, seu professor de História. Na sequência do nosso capítulo 2, a expansão marítima europeia, nós vamos hoje tentar entender o pioneirismo português, como e por que Portugal, um pequeno país, um pequeno território, uma pequena monarquia centralizada aí no início do século XIV, se lança aí aos mares e se torna um dos pioneiros nas chamadas grandes navegações. Portugal, então, dava início à sua expansão marítima com o objetivo, de conhecer, traçar novas rotas comerciais para chegar ao Oriente. Sabemos que as rotas terrestres eram problemáticas, perigosas e sob o domínio dos turcos na rota ali via terrestre. Então, vários fatores contribuíram para que os portugueses tomassem a dianteira nessas viagens a longa distância. Então, inicialmente, nós temos aí alguns fatores. A situação geográfica, a localização privilegiada, sabemos que Portugal fica ali na costa, da Europa, voltada para o mar, permitiu aos navegadores portugueses lançarem-se com sucesso em direção ao Oceano Atlântico, experiência também acumulada, domínio de alguns equipamentos e técnicas de navegação. O estreito contato com os árabes deu aos ibéricos, ou seja, aos portugueses e aos espanhóis, oportunidade de conhecer e aprender a usar uma série de instrumentos que facilitavam a orientação e as viagens a longa distância. Então temos aqui esses objetos que ajudou aí tanto portugueses, primeiramente os portugueses, Portugal, e a Espanha. Então temos aqui o astrolábio, esse objeto aqui do século XVI, uma imagem, uma figura. A bússola do século XVI, em marfim, objeto bem procurado, O quadrante de ouro, de 1572. Então, são objetos elaborados, pensados, que já utilizado por outros povos árabes nas navegações, e aí os portugueses, os ibéricos, também vão utilizar esses equipamentos. Contato com textos antigos e relatos de viagem. Então, desde o século XII a XIII, muitos textos antigos voltaram a ser lidos, especialmente nas universidades. Lembrando que a Coimbra, a universidade que fica em Portugal, é uma das mais antigas do mundo, na qual se circulavam esses textos. Enriquecimentos dos mercadores. Portugal havia se tornado importante entreposto de abastecimento de navios italianos que iam para o Mar do Norte. Então, o que enriqueceu mercadores, navegantes e a própria coroa portuguesa. Então, essa riqueza acumulada também vai ajudar no processo das grandes navegações. Formação de um Estado centralizado. Os gastos com as navegações só podiam ser bancados por um Estado forte. Então veja aí esses fatores que contribuem para que Portugal, um território pequeno na Europa, um país pequeno, um reino pequeno que acabava de se tornar uma monarquia centralizada, começa então essas navegações. As expedições marítimas ibéricas foram realizadas por meio de aliança entre mercadores e monarquia, visando minimizar os riscos e ampliar os ganhos econômicos. Muito bom. Então, seguindo aí. Portugal, uma monarquia centralizada. Então, já falei agora há pouco. O Estado português, vai conseguir se tornar um Estado centralizado. Lembra que havia ali o contexto das guerras de reconquistas, chamadas luta dos cristãos contra árabes muçulmanos, ali na Península Ibérica. Então, entre os séculos 11 e 12, o avanço dessas lutas, a reconquista de territórios ibérico por parte de Leão, Castela, Navarra e Aragão, eles vão conseguir pouco a pouco retomar esses territórios que antes pertenciam aos árabes,
E aí o condado de Portucale, ou Portucalense, né, subordinado ao reinado de Aragão, né, vai conseguir sua independência e desse condado vai se originar o reino de Portugal, né, cujas primeiras monarquias pertenciam à dinastia de Borgonha. Aí depois vai sucessivamente passar por outras dinastias portuguesa, Orleans e Bragança, uma série de dinastias de reis portugueses. Então temos aqui a formação dos reinos ibéricos. Então, dos reinos ibéricos aqui, nós vamos ter aqui nesse primeiro mapa, né, a localização dos antigos reinos ibéricos: Reino de Leão, Reino de Navarra, Reino de Aragão, Reino de Castela, e o Reino de Portugal, né, que era Portucale, condado de Portucale. Aqui mais adiante no mapa, esse mapa do século XII, aqui já temos o mapa do século XIII, representando esse território no século XIII e XIV, já vem uma conformação quase que atual, né? Um pouco antes, mas que já dá uma ideia de Portugal e de Espanha já ali no início da Idade Moderna. Então você vê aqui de verde e roxo, Reino de Portugal, não roxo e verde ali. Nessa parte laranjada, a parte que vai se tornar a Espanha, né? Que você tem ali Reino de Castela, Reino de Navarra, Reino de Aragão e embaixo Granada. Então estava se formando aí. Então uma das dinastias desse reino, esse estado centralizado português, vai ser a dinastia dos Avis, né? Você tinha ali o Dom João, que era mestre de Avis, meio-irmão do monarca morto, que era herdeiro do trono português, da dinastia de Borgonha, que vai assumir então esse papel de tomar para si o reino de Portugal. Então o governo de Dom João I distingue-se dos seus antecessores pela centralização do poder e pela organização de um exército mantido com a riqueza obtida por meio de atividades mercantis. Então veja que muitas vezes alguns reinos se mantinham em função de espólios de guerra. A dinastia portuguesa vai se manter em função de riquezas mercantis. Então nós temos aqui na sequência a expansão marítima de Portugal e Espanha. As navegações portuguesas começam contornando ali o território africano. Em 1415, os portugueses estabeleceram seu domínio sobre Celta, um importante entreposto comercial árabe no norte da África, e vão contornando todo o território africano, né? E aí eles vão chegar a contornar todo o território africano graças a peripécias de vários navegadores, entre eles Vasco da Gama. Em 1498, Vasco da Gama desembarcou em Calicut, já na Índia, no extremo sul lá da Índia. E Portugal então toma o controle sobre o comércio das mercadorias orientais, estabelecendo acordo com líderes locais. Então vários navegadores, um outro navegador muito importante, conhecido por nós aqui, é Pedro Álvares Cabral. Em 1500 chega com a sua esquadra aqui no Nordeste brasileiro, né? E aí nós vamos já sabemos um pouco do restante da história da chegada dos portugueses aqui. A gente tomar esse assunto mais adiante. As navegações espanholas, né, veio logo depois, ou quase que simultânea dos portugueses, né? Suas viagens pelo Atlântico, porém, começavam mais tarde do que Portugal, um pouco mais tarde, em função da Guerra de Reconquista. O processo espanhol também de centralização demorou um pouco mais, em função de serem vários reinos, o Reino de Aragão, o Reino de Isabel e o Reino de Castela. Então, a fusão desses reinos, você vai ter a formação da Espanha. E em 1492, né, com a tomada de Granada, território sul da Espanha, finalmente os espanhóis vão se lançar nas navegações a longa distância, e Cristóvão Colombo, navegando pela Espanha, vai chegar nas Antilhas, na América Central, né? Aí você tem esse momento da história conhecido como Descoberta da América. Veja aqui na imagem Américo Vespúcio, um outro navegador também navegando pela Espanha, que vai reconhecer o território americano
como sendo um novo continente. Portugal e Espanha na partilha do mundo. Então começa aí uma disputa entre Portugal e Espanha sobre a descoberta desse novo mundo da Europa. E aí vai haver um desacordo, alguma disputa, e para resolver esse conflito, para não haver conflito, a intervenção do Papa, com a bula papal de Inter Cetera, né, que vai dividir o território do Novo Mundo da América em duas partes, dividido aí em 1494, através do Tratado de Tordesilhas, que vai dividir a América entre portugueses e espanhóis. Então aqui você tem a expansão espanhola e tratados de limites no século XV e XVI. Então você vê nas setinhas que saem lá de Portugal e de Espanha, tornando outrora a África e chegando à América Central e América do Sul. Nas setinhas você tem essas navegações aí desses dois países que nós falamos agora há pouco. E aí várias datas e navegadores responsáveis pela realização dessas expedições marítimas. Então, possessões luso e espanhola, possessões, ou seja, territórios tomado e autodeclarado, né, de portugueses e espanhóis aqui no Novo Mundo e também na América, ou seja, e também na África, aqui nas cores verde e laranja, né? Verde, regiões controladas pelos portugueses, e laranja, espanholas. Muito bem, navegações inglesas. Então, depois de Portugal e Espanha, outras nações vão se lançar nas chamadas grandes navegações, franceses, holandeses e ingleses, né? Após também conseguirem se organizar internamente em seus territórios. E aí você tem aqui outras regiões do mundo, domínios ingleses, franceses e holandeses, né? Claro que na América do Norte, América Central e América do Sul, e as cores representando cada país, que você vai olhar depois no seu livro, lá na página 47, tá? Para você identificar com mais calma, com mais tranquilidade aqui, onde cada nação europeia se estabeleceu nesses territórios recém-conquistados. Consequência da expansão marítima, dei uma lida com mais tranquilidade. Então vai ter formação de governos absolutistas na Europa, e essa é uma das consequências. As rotas comerciais América e Europa, novamente eu peço para você dar uma olhada com tranquilidade nesse mapa no seu livro, na página 48. Aí você vai entender o mapa a partir dessa legenda aqui, nessas setinhas aqui. Muito tranquilo, tá falando dessas rotas comerciais, tá? Empregada pelos países europeus nessas viagens a longa distância, as grandes navegações. E aqui você tem aquela parte mapeando saberes, para você retomar um resumo de todo o capítulo, tá? Dá uma lida com bastante tranquilidade aqui nessa parte, para você relembrar todo o conteúdo desse capítulo. Ok? Boa aula!